Dentro da política de investir em meios de transporte mais econômicos, o governo de São Paulo está modernizando as ferrovias. Trilhos, vagões e estações estão sendo recuperados. O trem rápido que liga a capital a Marília e São José do Rio Preto já é um exemplo de viagem econômica, segura e confortável. Surge um novo tempo para as ferrovias de São Paulo. As ferrovias têm importância fundamental para o desenvolvimento do país. Elas são o meio mais econômico para o transporte de produtos consumidos internamente e os que são exportados, gerando divisas. Durante muitos anos, elas foram colocadas em segundo plano em relação ao transporte rodoviário. Mas a crise do petróleo e as dificuldades econômicas reavivaram os investimentos no setor. O estado de São Paulo, considerado a locomotiva do Brasil, deve muito às ferrovias por este título. Foram elas que abriram os caminhos para o desenvolvimento agrícola do interior e o enriquecimento das cidades paulistas. Tanto que ainda hoje, as regiões do estado são conhecidas pelas antigas linhas que as serviam, como a Mogiana e a Sorocabana, que juntamente com a Paulista, a São Paulo-Minas e a Estrada de Ferro Araraquara, formaram em 1971 a FEPASA, Ferrovia Paulista S.A. E hoje São Paulo é o único estado do país que tem uma rede ferroviária própria, que só é superada em extensão pela rede federal. O transporte de carga é responsável por 95% da receita da empresa. A malha corta o estado em todas as direções, com as linhas convergindo para este corredor, que começa no Triângulo Mineiro e vai até a Baixada Santista. É o corredor de exportação e importação. 45% da carga transportada pela FEPASA passa por aí. De Araguari a Santos, são 890 quilômetros. Pela importância estratégica do corredor de exportação, a FEPASA tem investido em obras de melhoria no trecho mais importante, que vai de Campinas a Santos, onde desembocam as outras linhas. O movimento aí é grande, em média 16 composições por dia. Nos 110 quilômetros entre Campinas e Mairinque, a antiga ferrovia Ituana foi totalmente reconstruída em bitola mista. O tempo de percurso no trecho foi reduzido de 6 para 3 horas. Com o novo traçado, as curvas, que antes eram 272, foram reduzidas para 53. A capacidade de tração das locomotivas aumentou de 750 para 3.000 toneladas. Todo esse trecho está sendo eletrificado, o que vai agilizar mais o transporte de derivados de petróleo da refinaria de Paulínia, além de granéis agrícolas, fertilizantes e insumos. De Mairinque a Santos, última etapa do corredor, a antiga Sorocabana foi remodelada. São 145 quilômetros em bitola mista. As obras para a instalação do terceiro trilho e preparação da infraestrutura para a duplicação da linha envolvem números gigantescos. 4 milhões de metros cúbicos de escavação em solo, 110 mil metros cúbicos de escavação em rocha. Só de pontes e viadutos foram 15 obras de construção e 37 de recuperação, numa extensão total de 3.520 metros. Sem contar os 31 túneis que foram recuperados. Estas obras foram feitas com a ferrovia em operação, sem prejuízo do tráfego. Agora esse trecho comporta qualquer tipo de composição, de bitola métrica ou larga.
O novo traçado tem a grande vantagem de desviar o tráfego da malha congestionada da região central de São Paulo. O final do percurso até a Baixada desce pela Serra do Mar, atravessando a Mata Atlântica. Para preservar esta importante reserva ecológica, as obras da ferrovia envolveram um revestimento vegetal de 1.590.000 metros quadrados. De nada adiantaria melhorar o transporte em detrimento do meio ambiente. Os pátios também foram remodelados para atender o corredor de exportação, com o aumento das linhas. Nos demais corredores da FEPASA foi firmado em 1986 um contrato de financiamento com o Banco Mundial para a recuperação das linhas e pátios, melhoria da iluminação e modernização dos vagões e locomotivas. É o PRMF, Plano de Recuperação e Modernização da FEPASA. Os resultados já podem ser vistos com a racionalização e a integração de todas as linhas. Para racionalizar o transporte, a FEPASA firmou convênios com a iniciativa privada para a implantação dos terminais intermodais de carga. Eles facilitam o transporte dos produtos desde a origem até o destino, integrando hidrovias, rodovias e ferrovias num só terminal de carga e descarga. Veja no mapa os locais. Está prevista também a eletrificação do trecho Ribeirão Preto-Mairinque, além da implantação de 9 mini variantes entre Itirapina e Campinas. Há também o projeto Ferro Norte, da iniciativa privada, que ligará Cuiabá a Santa Fé do Sul e daí em diante se integrará à rede da FEPASA. E o ramal de Dourados, que é a ligação ao Mato Grosso do Sul sobre a barragem Porto Primavera. São projetos que poderão aumentar o transporte da FEPASA dos atuais 22 milhões de toneladas por ano para 36 milhões de toneladas até o final da década. Assim, a FEPASA contribui para o desenvolvimento do Estado e de todo o país, já que sua área de influência é cada vez maior. Estamos trilhando com segurança o caminho rumo ao século XXI, que fará das ferrovias elementos estratégicos de progresso e desenvolvimento. A evolução da produção industrial e agrícola do Brasil vem influindo de maneira crescente no aumento da densidade de tráfego no estratégico corredor que liga o Triângulo Mineiro à Baixada Santista, dando acesso ao Porto de Santos. E a FEPASA, Ferrovia Paulista S.A., que conta com uma malha ferroviária de mais de 5.000 quilômetros, vem investindo maciçamente na modernização de seu mais importante corredor de transporte. O trecho Araguari-Santos, com 890 quilômetros de extensão e cuja área de influência atinge até a região do Planalto Central, responde por cerca de 40% da movimentação de cargas da FEPASA, destacando-se entre os produtos transportados derivados de petróleo, álcool, granéis agrícolas, fertilizantes e os insumos para a produção de fertilizantes.
aumento da demanda, o trecho Uberaba-Campinas, construído no século passado pela antiga companhia Mogiana, foi objeto de total retificação de traçado entre 1960 e 1980. O trecho Campinas-Mairinque, também construído no final do século passado pela antiga companhia Ituana, e que posteriormente passou a pertencer à Estrada de Ferro Sorocabana, devido às suas precárias condições de tráfego com curvas de 100 metros de raio e rampa de 2,5%, constituía-se em verdadeiro gargalo operacional, necessitando uma ampla retificação de traçado, de modo a adequá-lo às condições do corredor no seu trecho ao norte de Mairinque. Construído na década de 30, o trecho Mairinque-Santos apresenta condições técnicas satisfatórias, contando com uma série de obras que permitem atravessar uma região bastante acidentada. Além disso, o trecho foi concebido e em grande parte construído em via dupla, possibilitando implantar no futuro uma segunda via, dobrando assim sua capacidade de tráfego. Esses fatores levaram à decisão de recuperação de todo o trecho com aproveitamento do traçado atual. A modernização da ligação ferroviária do trecho Campinas-Santos, parte integrante e terminal do corredor de transporte Uberaba-Santos, com 230 quilômetros de extensão, teve o seu plano de obras iniciado em novembro de 1982, prevendo-se: primeiro, retificação do traçado entre Campinas-Mairinque, variante. Segundo, restauração da infraestrutura e remodelação da superestrutura no trecho Mairinque-Santos, abrangendo Planalto e Serra. Terceiro, implantação de via e bitola mista estreita com 1 metro e larga com 1,60 metros entre Campinas e Santos. As obras de retificação do traçado entre Campinas e Mairinque, com 80 quilômetros de extensão, foram imediatamente iniciadas pela Companhia Brasileira de Projetos e Obras, CBPO, e tiveram como objetivo eliminar o principal gargalo operacional do corredor de transporte, face às condições bastante desfavoráveis ao tráfego no trecho da antiga Ituana, que limitava a velocidade e a tonelagem transportada por locomotiva, onerando, consequentemente, os custos do transporte de carga. A construção deste novo trecho atravessa uma região de relevo ondulado e bastante povoada, contando com 90 obras de arte, sendo 23 passagens superiores, 45 passagens inferiores, 19 pontes e viadutos e 3 túneis, além de um movimento de terra em torno de 15 milhões de metros cúbicos. Esta retificação já foi concluída, encontrando-se em operação comercial desde março de 1986. Na década de 20, o governo do estado de São Paulo resolveu construir um novo acesso ferroviário ao Porto de Santos. E a concessão, então vigente, era da São Paulo Railway, impedindo a construção de uma nova linha na mesma diretriz, o que motivou o traçado contornando o município de São Paulo. Por outro lado, o espírito de independência em relação à tecnologia importada estimulou a construção da linha sob padrões clássicos de operação ferroviária, através de simples aderência, dando origem a uma das mais belas, arrojadas e difíceis obras da engenharia brasileira. É notável, sobretudo quando se consideram as condições históricas de meios naturais, humanos e financeiros, o padrão atingido na construção da linha Mairinque-Samaritá. Ponto este de articulação com a linha já existente de acesso ao Porto de Santos, cabendo ressaltar a visão e o arrojo dos homens que a conceberam e construíram ao deixarem plataformas, pontes, viadutos e túneis preparados para receberem duas vias.
Cabe observar ainda historicamente que a partir de 1948, com o término da concessão à Companhia Inglesa, a Estrada de Ferro Sorocabana construía um novo acesso no Planalto, ligando São Paulo desde a estação Júlio Prestes até Evangelista de Souza, para facilitar o escoamento de cargas em bitola métrica geradas ou destinadas à capital paulista. A existência da nova ligação, enquanto ainda não se tornava agudo o problema dos serviços de subúrbios em São Paulo e não se tinha ainda iniciado o seu plano de modernização, fez com que se desativasse quase completamente o subtrecho do Planalto, entre Mairinque e Evangelista de Souza. Além disso, sucessivas crises de investimento ocasionaram a deterioração progressiva do trecho da serra, entre Evangelista de Souza e Samaritá. A partir de 1973, quando já se mostrava imperioso remodelar o serviço de subúrbios da Zona Oeste operado pela FEPASA e cujo programa, iniciado em 1975, obrigava a implantação de um serviço de elevada capacidade, tornou-se clara a impossibilidade de manter por muito tempo o percurso de cargas do interior para a Baixada, passando por São Paulo. Começava então a reativação do trecho Mairinque-Evangelista de Souza. Em janeiro de 1986, foram iniciadas pela CBPO no trecho Mairinque-Santos as obras que, dando continuidade à variante Campinas-Mairinque, permitirão ligar a malha de bitola larga da FEPASA diretamente à Baixada Santista, sem atravessar a região metropolitana de São Paulo. Os serviços estão se desenvolvendo ao longo de 140 quilômetros de via, abrangendo a recuperação de 31 túneis e 26 viadutos, restauração de terraplenos, drenagem superficial e profunda, além da remodelação completa da superestrutura com a implantação de uma via em bitola mista, em sua posição definitiva, permitindo a futura duplicação. Como aspectos fundamentais desta obra, destacam-se as dificuldades do trabalho com a via em tráfego, de modo a não prejudicar o fluxo de transporte e o esquema de apoio logístico, necessário para o desenvolvimento dos trabalhos no trecho da serra, onde, além das condições climáticas e geotécnicas adversas, o fator acessibilidade é crítico e vem exigindo perfeita integração entre as equipes da obra e da operação da ferrovia. Todo este esforço desenvolvido pela FEPASA para a manutenção e modernização de sua malha ferroviária vem possibilitando uma melhoria na qualidade dos serviços que ela oferece a seus usuários, procurando sempre melhor servir a coletividade, ressaltando se tratar de uma obra cujo enfoque é o da remodelação e adequação da infraestrutura existente, buscando o maior benefício-retorno possível com o mínimo de investimentos.
Na cidade de São Paulo, em 1971, nasceu a FEPASA, Ferrovia Paulista S.A. Uma só empresa reunindo Mogiana, Araraquarense, Sorocabana, Paulista, São Paulo e Minas. Era um imperativo do desenvolvimento. À beira do Rio Paraná, o porto da cidade paulista de Epitácio Pessoa recebe diariamente a soja, o trigo e muitos outros cereais que se destinam ao mercado interno e à exportação. Partindo de Epitácio, como de outros pontos extremos do estado, os trens da FEPASA levam a produção dos campos. A ferrovia, em 1980, quando economicamente emancipada, estará transportando 20 milhões de toneladas. Participando no plano de modernização e reequipamento da FEPASA, a indústria ferroviária de São Paulo comparece em massa. Em Osasco, como em Campinas e no bairro paulistano da Lapa, se fabricam locomotivas, carros e vagões. As fábricas nacionais, aplicando avançada tecnologia, permitem praticamente dispensar as importações de equipamentos ferroviários. Estendem-se novos caminhos. Ramal Apiaí-Tronco Sul, extensão Juquiá-Cajati, ligação Guedes-Helvétia, variante Ribeirão Preto-Uberaba, no Triângulo Mineiro. Nas vias permanentes, milhares de toneladas de trilhos são substituídos. As superestruturas se renovam. A manutenção se moderniza. Fábricas localizadas em Cruzeiro, Três Rios e outras cidades fornecem à ferrovia milhares de vagões. São vagões de todos os tipos: graneleiros, gôndolas, vagões-tanques, plataformas. Os carros de passageiros também são construídos em São Paulo. Os fornecedores nacionais adotam a melhor técnica aplicada no exterior. FEPASA, Ferrovia Paulista S.A., consolidando e acelerando o transporte ferroviário.